Nós temos... Tem 3 microfones, um para mim, um para o Diogo e um para a plateia. Você tá. Como é que eu que vou apresentar que eu sou a mulher do mágico. Você é assistente mágico. Obrigada. Você não quer colocar a Fargo para eu apresentar eles? Você não quer colocar o logo da Fargo para apresentar eles ou deixa... Tá com quantos anos o bebê? Pois é. Mas é bom, né? Não é ruim. Posso? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Fargo. Meu nome é Adriana Braga, eu sou estrategista de negócios de arte e hoje eu estou aqui com a honra de apresentar essa mesa que vai ser entre a Vanessa, diretora da Fargo Goiás, e o Diogo Viana, diretor da ArtePE, fundador e diretor da ArtePE, para conversar exatamente sobre a ampliação da arte, o sistema de arte nacionalmente. Então, salva de palmas para o Diogo e Vanessa. Obrigado. Eu sento aqui? Onde você quiser. Você pode ficar no meio? Posso ficar no meio. Então tá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, acho que a gente vai começar, né, se apresentando, porque eu acho que quem já me conhece, eu acho que tem muito da história de cada fundador e de cada diretor da ArtePE. E por mais que a gente esteja aqui dentro da Fargo, então o Diogo vai apresentar a ArtePE para a gente. Ah, tá. Então, a ArtePE vai agora para a sua 4ª edição lá em Recife. Aconteceu, na verdade, é um projeto antigo, né, um projeto de mais de 10 anos, e ela nasce com o propósito de, primeiro, fazer relacionamento na nossa região, que é a região de Recife, Nordeste, das outras capitais. Existiu uma necessidade de sair um pouco das principais capitais dos mercados de arte. Lá em Recife tem uma quantidade importante de artistas visuais, e eu, um lado grande produtor da minha estrada, né? Estava com esse projeto guardado. Em 2022 eu fiz um projeto piloto no museu importante lá, que é o Carro do Sertão. Foram 12 galerias convidadas da região, todas convidadas, apoios de patrocínio, é uma feira que trabalha com patrocínio, e foi um sucesso. Assim, as galerias ficaram felizes. Eu percebia que elas precisavam se relacionar, pelo menos as locais, elas não tinham um local. Isso foi um propósito muito importante. Não tinha um local onde elas se conhecessem, onde elas trocassem informações, só ficava escutando exposição aqui, exposição ali, muito pontual. E o projeto foi crescendo. No 2º ano, que foi a 2ª edição, ainda nesse prédio, no Carro do Sertão, já fomos para 2 andares e umas ações externas. E na 3ª edição, que foi o ano passado, eu já fui para um prédio maior, que é um terminal marítimo de passageiros lá, como se fosse uma rodoviária de navio. E foi enorme a feira, a gente já conseguiu colocar 30 espaços. Claro, com teve uma arena, né? Aí a gente eu digo a gente que existe um time por trás
que trabalha comigo, né? Um comitê artístico, tem um time de produção, e através do Banco do Nordeste a gente realizou uma arena de negócios, que era uma arena como essa aqui, que passaram por lá importantes curadores, com leitura de portfólio e todo um conteúdo artístico para formar um novo mercado. E é isso aí. E a feira, ela vai crescendo, o trabalho com galerias. E nessa edição, eu não sei se a produção conseguiu baixar o videozinho, né, para mostrar um pouco do que foi. Isso aí é até um master plan do que vai ser esse ano no Centro de Convenções novo que abriu. Mas, para vocês entenderem um pouco do que a gente está fazendo lá, a feira é aberta para galerias do Brasil inteiro, e tem realmente uma grande parcela que é da região nordeste do Brasil, né? Mas existe um videozinho, não sei se conseguiu baixar. Conseguiu baixar o videozinho? 7%. Pronto, esse é um videozinho de 6 minutos, que é um pouco do que foi ano passado. Eu queria mostrar a vocês, que já dá um panorama do que a gente preparou por lá. E é muito importante, eu acho, a gente expandir o mercado de arte, assim, explosivo como é Rio e São Paulo, através das principais feiras, para outras regiões, como é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo, Vanessa. Você realmente, vocês desenvolvem um trabalho, assim, admirável na região tão importante do Brasil, economicamente e artisticamente, né? Então, é vida longa, né? E eu acredito e espero que existam outras feiras e outras ações nas outras partes do Brasil, porque eu acredito que a gente tem que pensar como Brasil para o mercado internacional, e a gente tem que se unir mais. O Brasil representa uma pequena parcela do mercado internacional, né? Assim, é bem pequena que não dá para acreditar. Mas se percebe já nos últimos anos a presença brasileira em principais eventos como o Bienal, na parte de curadoria, artistas importantes existindo aí em galerias internacionais. Eu acredito que o Brasil falta pouco para ser visto como ele merece no mercado de arte, né? E é isso. Ele vai passar um videozinho rápido do que foi ano passado, a nossa 4ª edição.
Viva a Arte-PE. Alô? É isso. Então, pode ficar passando. Tem um restinho, mas não tem problema. Pode até tirar o som, Jota. É isso. Então, não é tão fácil para o público entender que é uma feira, né? Não é um festival, não é uma exposição. É a nossa próxima etapa agora da produção, é se relacionar com um público mais específico, mais nichado, de colecionadores e compradores. Por quê? Galeristas que estão saindo de Balneário Camboriú, como a gente teve, de Belém do Pará, que não é perto para chegar em Recife, né? São Paulo, Rio, elas querem vender, né? Elas não é só uma exposição. Então, a próxima edição, a gente está com um trabalho de relacionamento para poder fortalecer aí o resultado de vendas. É uma coisa de cada vez, né? A preocupação de ir para um prédio novo, como é o que a gente está indo agora, um prédio de muita infraestrutura, como um centro de convenções. E só para a gente ia debater a importância da descentralização, que é uma tecla que eu, como diretor-geral da feira, não abordo muito, mas a feira tem uma equipe, né? São várias células, assim. Então, vamos falar aí a célula da direção artística, que é Beth da Mata que faz, pessoas aí, amiga de tanta gente aqui. Então, Beth tem aí os seus conselheiros, que Marina está aqui, Marina Maciel, que mora em Brasília, Marina é conselheira da feira, pernambucana, junto com Felipe, Mônica Bogova e Felipe Campelo, né? Professor, filósofo, e hoje galerista em Lisboa. Ele bate muito nessa tecla da descentralização dos eixos, Rio-São Paulo, sabe? Eu não tenho muito conteúdo para abordar essa pauta de o porquê descentralizar. O que eu vi é uma coisa que me chamava a atenção, vamos passar a bola para você, Vanessa, para falar sobre isso, é porque em Recife, eu como arquiteto, eu tenho um escritório há 20 anos de arquitetura, e um cliente muito importante do escritório comprou uma obra muito importante de um pernambucano, uma obra que em 2013 valia 500 mil, né? Ele comprou, esse artista pernambucano, e comprou um Vic Muniz em São Paulo. Então, ele é um pernambucano que comprou uma obra de um pernambucano em São Paulo, porque ele não tinha o hábito e não entendia que o mercado em Pernambuco também tinha essa obra, esse artista, e ele podia ter alimentado um pouco lá. E eu falei, mas como é isso? Depois eu comecei a ver, né, que vários colecionadores adquiriam obras Rio de Janeiro, São Paulo, de artistas de Pernambuco, né? E tinha aquela lenda que uma galerista importante falava bastante, que pernambucano gostava de comprar pernambucano. Acho que não era isso, ele não tinha acesso ao universo do resto do Brasil, e eu percebo que o pernambucano, que é a minha realidade, assim, que gosta de arte contemporânea e moderna, tanto dos dois mercados, tanto do mercado primário e mercado secundário, ele não tinha o hábito de visitar feiras, né? Nem Arte Rio, nem SP Arte, nem acho que tiveram, que já existiram também, e vinha até aqui. Vir até aqui é uma experiência para eles, entendeu? E a gente vai trabalhar nesse intercâmbio futuramente, trazer grupos, porque vir para cá é conhecer a variedade daqui. A feira faz isso, e eu pude ver na SP Arte desse ano pessoas do meu circuito lá que não interagem com o mercado de arte, que estavam lá, e eu vi 2 dias um grupo que estava na SP Arte, adorando, vivendo aquilo ali, e eu acredito que já foi uma repercussão da feira que a gente fez lá, que eles foram. E aí, tem uma em São Paulo, tem uma no Rio, tem uma em Goiás. O Goiás já faz uma programação, aí passa o final de semana em Brasília, depois estica em Goiânia, ou vai para... Enfim, é isso. Então, a feira, ela se espalha mais. Eu acho que é por aí, essa descentralização. Mas eu não gosto muito de tocar nessa tecla para não tirar o mérito da importância do mercado do Rio e São Paulo, né? Que é uma coisa importantíssima. Mas vamos lá, fala aí. O que é que você acha dessa situação aí da gente expandir? Primeiro, eu quero agradecer a Marina por ter me apresentado o Diogo. Foi, inclusive, numa SP Arte, né, Marina? E aí, de repente, ela... Fica aqui, que eu vou ali buscar o Diogo para te apresentar. A Marina tem esse perfil, né? Ela é um excelente RP para a Arte PE. É uma mulher agregadora. Então, não é só para a Arte PE, porque o que ela também faz para os artistas nacionais com o projeto... eu não lembro o nome.
Paramar. Então, imagina, né? Então, o que ela faz com esse projeto, diversificando, divulgando os artistas de Brasília, de vários estados, né? Esse intercâmbio, levando um artista para outro, de um estado para outro estado, entrando em coleções super importantes. Então, a Marina falou, olha, esse é o Diogo, e é louco igual você. Porque é isso, né? Para a gente fazer uma feira de arte fora do Rio e São Paulo, não é querer descentralizar, é querer fortalecer o nosso mercado também. Né? É isso, porque é possível. As pessoas, por exemplo, em Recife, você tem mais galerias do que nós temos aqui em Goiânia. Mas aqui em Goiânia nós temos muito artistas, nós temos os coletivos, nós estamos fortalecendo novas galerias, né? Galerias que eram escritórios de arte que estão se formalizando mais Mas em a formato ideia é de galeria. essa. A gente está fazendo isso também, está dando esse suporte. Né? Isso é muito importante. Quando a gente começou a criar a feira, quando a gente inventou, né, de fazer uma feira em Goiás, a gente acreditou, no primeiro momento, que seria formação de público, ou então, né, um fomento para um público, né, para fortalecer o mercado, mas a gente foi entendendo, na verdade, que era preciso mais que isso. A gente tinha que fomentar essa cadeia produtiva que faz uma feira acontecer. Né? Então, desde um fotógrafo de arte, desde um produtor de conteúdo, né, JP, um produtor de comunicação, Ana Rita, é o que você falou, uma equipe, né? Os núcleos, as células. E essas células vão fortalecendo, cada um no seu meio, outros e outros grupos. Então, é muito legal falar assim, nossa, Vanessa, eu fui monitor da primeira Fargo e hoje eu já estou sendo representado por uma galeria em São Paulo. Né, porque eles ficam felizes quando estão mais nesses lugares. A importância de São Paulo é uma coisa assim, surreal de acesso, né? São galerias internacionais que frequentam, tem toda, onde tudo acontece. Assim, é muito distante os valores que é operado lá a nível de obra de arte do que a maioria das galerias de Recife opera. Eu não estou falando de 3 ou 4, né? Mas as outras são jovens galerias. A nossa feira lá, existe um comitê artístico que filtra realmente a qualidade. E essa edição agora, mais ainda, a qualidade da apresentação, da expografia, do conteúdo, do texto crítico. Eles dão suporte para essas galerias, porque várias delas nunca participaram e ou fizeram só a gente. E, sim, elas não sabem se apresentar. Né? Então, teve um ano, acho que foi na segunda edição, que eu queria tanto que uma galeria entrasse, que eu peguei o meu... Eu não faço isso. Eu cheguei para a minha equipe lá, eu fiz, vamos fazer esse 3D SketchUp aqui, vamos fazer uma tipografia aqui, que eu quero tanto que eles entrem. Ajudei, eu fiz isso, não falei para ninguém. Aí a gente teve eles ano passado, esse é um coletivo que vai virar uma galeria, né? E falar um pouco desse ano, do que vai ser Recife, vai ser em outubro, né, de 8 a 12 de outubro, respeitando o calendário das outras feiras, né, que tem São Paulo em abril, né? Maio. Isso é muito legal falar, porque é o respeito, claro, né, com o trabalho de outras pessoas. Então, o Diogo tem esse cuidado, a gente tem esse cuidado para a gente não fazer no mesmo período. E isso para fortalecer as feiras mesmo. E para dar oportunidade para os colecionadores participarem de outros. Né? Existem colecionadores que só viajam para a feira, né? Madrid, Bogotá, eles estão rodando tudo, isso é muito bom. E Recife está lá de braços abertos. Aí tem toda uma programação nacional, a gente se encaixou em outubro, é a última do ano, né? Depois da Arte Rio, né? Julho, que é um ano que não tem feira nacional, mas em Pernambuco tem a FENEARTE, que é uma feira de artesanato, que tira muitas atenções da mídia, a gente não quis também. O que o pessoal da FENEARTE, que é governo do Estado, sempre quis, foi que a gente fosse uma paralela. Então, por 2 vezes, eu cedi aí os encantos, que a gente ocupava um prédio do governo, mas a nossa feira de arte moderna e contemporânea ela tem que estar livre da carga, que eu super respeito, que é o mercado... Tem que ser a protagonista do momento. Isso, Então, passa aí São Paulo com rotas, agosto, setembro, Rio, e a gente ficou em outubro com a Arte PE lá, está distante, mas o trabalho está grande daqui para lá. E a gente faz um lançamento oficial, agora dia 4 de junho, no Shopping Center Recife. Se tu puder, Jota, botar aquela imagem, o posterzinho, que é um laranjinha aí.
A gente vai fazer um evento no Shopping Recife, que é patrocinador da feira, é esse aqui, que é o Solos. Então, vai ter a coletiva de imprensa e 8 galerias pernambucanas, galerias importantes, que fazem um trabalho muito legal. Elas vão fazer um solo show, é uma parede pequena, numa área, e do lado desses 8 solo shows, vai ter uma pequena arena para a gente colocar eles para conversar, para falar de mercado, que seria, por exemplo, a Galeria Marco Zero, ela apresenta Derlon, então vai o diretor da Marco Zero, o Derlon e o mediador, para falar como é esse relacionamento de galeria com o artista, porque vários artistas, pelo menos lá da região, não sabem como é que é o trabalho de uma galeria, o que é que ele oferece, o que é que ele paga, como é que é custo. Vamos tentar abordar muita coisa para artistas que pensam em fazer carreira em galeria, entender como é que funciona. Claro que cada uma dessas aí eu imagino, tem um relacionamento diferente com o artista. Tem uma que tem um contrato, tem outra que não tem outra que é informal, tem outra que é por época. Enfim, vamos descobrir tudo isso, vamos pressionar para o segredo deles virem à tona. E é isso. E a gente lança com solos, vão ser 3 dias de mesa, de roda de conversa, e vai ter exposto lá os solo shows aí. E lançamos oficialmente as 40 selecionadas. Na verdade, no segredo, só vão falar umas 34 por aí, porque vão ficar 6 vaguinhas aí para as expectativas da Arte PE, que são algumas galerias que a gente tem a expectativa de ir, que ainda não se organizaram. Eu acredito que daqui para o dia 4, a gente vai lançar 36, e essas 4 vagas aí estão em negociação com o comitê, a não ser que daqui para lá eles consigam organizar, e a gente lança as 40. Dessas 40, estão essas 8 aí, que são galerias que a gente adora em Recife, que é a Marco Zero, Amparo e Garrido, as 3 de cima fazem SP Arte, fizeram esse ano. A Arte Plural em Número, com um trabalho fantástico. A Base, que é de pernambucanos em São Paulo, que é de Daniel Maranhão, que tem uma galeria muito antiga na Oscar Freire, e abriu uma filial em Recife, vai apresentar Bruno Rios. A Cristal é uma galeria que está fazendo um trabalho muito importante lá, fez Arte Rio e esse ano está com umas exposições em parceria com galerias de São Paulo. E a Recife, que é uma galeria muito querida de um pernambucano, que é Bruno Alheiros, que tem a maioria do seu elenco pernambucano, e entre outros, é um público, um elenco muito jovem. Ela está fazendo parte de um projeto de incentivo da Prefeitura do Rio de Janeiro, no centro. Então, existe um projeto... A gente falou sobre isso, né? Não sei se foi... Então, tanto a Recife, como a Refresco, que é uma outra galeria lá do Rio, que vai para Recife em outubro, eles fazem parte desse projeto. Mas é de um elenco bem pernambucanão, assim, sabe? Ele representa lá artistas, tanto da Amparo como da Marco Zero, que são galerias grandes lá em Recife. E é isso, e a gente lança as 40. Das 40, um pouco do spoiler que a gente está conseguindo trazer de volta para Recife, que é a Nara Rosler, que é uma galeria muito importante, que é uma galeria tocada por pernambucanos em São Paulo, Rio, Nova York. A Nara vai, a Contínua, a Lume, a Aura, enfim, eu sei de cabeça algumas assim que eu super admiro, e a gente gostaria muito que alguém de Goiânia chegasse lá para a gente fazer esse intercâmbio. A hora vai chegar. Pois é, mas a sua presença aqui já é um facilitador. E essa parceria, né, de você vir, eu tive o prazer de conhecer a sua feira, e é muito bacana ver a luta, porque é realmente uma luta, né? E assim, nos bastidores a gente se olha, a gente sofre junto, assim, né? E celebra junto também. Então, assim, eu fui na 2ª edição, a feira estava incrível, eu achei muito bacana, conheci vários artistas, inclusive Marlan, que morou muito tempo aqui. Isso, a Marlan, ele nasceu aqui. Nasceu aqui e está lá super bem. Tá. Sabe, eu falo assim, Recife reconheceu e recebeu e prestigiou e celebrou mais do que os próprios goianos. Então, eu falo, olha, tá vendo? Às vezes a pessoa acaba saindo daqui, ou seja, de Recife vindo para cá. Uhum. Então, é isso, assim, é essa troca. Não é entender que não é tão longe assim. Não, porque a gente falou, eu fui na época que foi junto com a FENEARTE. E eu concordo que você foi corajoso, e eu concordo que é a melhor opção que você fez.
porque ela ficava menor, porque a FENEARTE é muito grande, né? É. É uma feira internacional É. e as pessoas ficam enlouquecidas, é gigantesco aquilo lá. Confunde um pouco. Confunde um pouco. E o artesanato, que é riquíssimo, né? O artesanato brasileiro, os mestres, eles também precisam desse protagonismo naquele momento. E é bom que tenham dois momentos, que os colecionadores participem da FENEARTE para comprar os artesãos e os mestres e na algumas pessoas reclamaram que queriam fazer uma viagem só para Recife para visitar. Pois é, mas aproveita, vai para as praias, né? Então é isso. Aí o convite está aberto aqui para todo mundo. Siga no Instagram, a gente vai mostrar tudo lá. E Recife é perto, viu? Tem uma programação cultural interessante para... E é muito importante que o turismo olhe para as feiras, né? Sim, sim, é isso. Aqui, Ontem a gente recebeu a secretária municipal de cultura, né? E nesse período do ano acontece a feira agropecuária. Aí ela falou: meu Deus, é impressionante, tanto que está cheio. Goiano acha que só enche pecuária. Olha só, um museu de arte com uma feira cheio, lindo, cheio numa quarta-feira. Então existe sim uma demanda, né? Existe potencial econômico. E a feira e várias outras atividades que a gente promove porque que esse público aproxime. As pessoas precisam. Então, tem muitas pessoas, é incrível, assim, que viajam o mundo inteiro, visitam museus e galerias do mundo inteiro e nunca tinham entrado aqui no MAC. Entraram pela feira e não pelas exposições, né? Porque a feira tem essa abrangência maior, porque as pessoas falam: mas o que é? É uma exposição? É uma festa de artistas? É mercado de arte, é coisa séria, é coisa de gente grande, né? A gente está querendo, sim, celebrar, a gente precisa confraternizar, isso é incrível. Então, quando as pessoas vêm, né, por exemplo, a Adriana está aqui já, acho que é a quarta Fargo, quarta, quinta, não sei, enfim, mas que é só o começo, né, de todas as outras que ela virá. E a gente chega e olha e fala: cara, que legal, uma mulher do Rio que vem para agregar, né, que é generosa, você saiu de lá. Então, a gente precisa disso para que as pessoas entendam a nossa força, sabe? Então, é importante as pessoas entenderem o movimento que está acontecendo. E aí, ano passado tem um público, esse ano já vai melhorando o público, vai comentando com o outro. As pessoas entendem que é um momento de mercado, é uma feira de negócios, não é apenas uma exposição, é legal, é um momento de formação, de troca, como a gente faz questão de ter o Espaço Sesc, né? O Sesc é o nosso correalizador, e a gente sempre fala: olha, às vezes as pessoas ficam muito eufóricas, querendo passear, querendo, né, ver todo mundo, tirar foto, mas esse momento aqui é um momento muito especial. Então, eu te agradeço muito, agradeço você também, Adriana. Eu que agradeço. Né, porque a gente precisa desse momento, mesmo que as pessoas entendam e vejam só no Instagram depois, para entender: olha só, aquela pessoa esteve na Fargo, depois a Vanessa esteve na Arte PE, porque é isso que vai fortalecendo a nossa história mesmo. Então, assim, eu reforço aqui o convite, está na minha agenda para eu fazer mais uma visita. Eu vou dar uma ideia para a Beth, nossa amiga, né? Reforçado por Adriana, por tanta gente que ela gosta, que ela vai mandar no conteúdo lá para a gente falar sobre feiras. Aí as meninas do Rio e as de São Paulo, da produção, que acredito que devem ir, a gente bola um conteúdo para convidar mais um novo colecionador. É importante, aí, né? A Arte PE está aqui, o Diogo, a gente fez questão de falar com ele, porque é uma feira, né, que começou agora com uma Começou agora, uma luta, uma dificuldade, uma luta. Não é flores. Mas é importante, né, a presença das meninas da SP Arte. Né, a Tamara não pôde vir, a Tamara veio ano passado, mas ela mandou uma outra representante, as meninas da Arte Rio também. Essa relação de se juntar para pensar no mercado internacional, que movimenta muito, digamos assim, muito recurso, né? E o Brasil, ele não conseguiu ainda, na minha opinião, um destaque entre as principais feiras internacionais. A SPA tem um espetáculo, mas o país atrapalha um pouco, tem muita tributação, é uma série de situações, né? E a gente vai, na paralela, aí, crescendo junto. Eu agradeço o convite. E um dando apoio para o outro. Estamos juntos. Né? Então, é muito legal estar na ASPE, estar na Rotas, na SP Arte, na Arte Rio, né? Na ARPA. Isso. E é muito legal quando as pessoas vêm prestigiar também, porque é um fortalecendo o outro, né? Juntos podemos mais, a gente se fortalece. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença.
E aí eu queria só que a Adriana falasse um pouquinho de como ela enxerga tudo isso, porque é uma mulher que super me motiva o tempo todo. Então, eu posso falar aqui. Eu Bom, quero gente, também, né, reforçar aqui o agradecimento, porque ela falou assim, vamos conversar com o Diogo para a gente realmente mostrar o que esses dois malucos estão fazendo. Bom, gente, eu sou a pessoa de... JP, quando a gente está acabando, né? Tá. Eu não queria falar, né? Eu acho que a gente fica muito assim, nós temos 2 diretores de feira, eu vou dar um pouquinho do início de feira e acho que eu vou passar a bola para vocês. Porque não adianta eu ficar aqui perguntando, porque as dúvidas são deles. Então, eu acho que tem algumas coisas que são colocadas, e são colocadas lindamente. Vou citar a Rebeca do Mamã, o Garrido, maravilhoso. Maravilhoso. Conheço. Rebeca, Garrido, e teve mais... E Andréa Heder, que é de São Paulo, mas quando a Rebeca fala sobre essa coisa de formar um novo público, entender que as feiras elas fazem muito esse movimento de formação, e não só de artistas, mas de colecionadores, e quando o Garrido fala, é para vender para pernambucano mesmo. E quando ele diz isso, e aí é muito bonito o Diogo falar assim, nós estamos trazendo a Nara de volta, que a Nara é pernambucana, esse resgate aos pernambucanos. E também fazendo essas feiras, eu acho que a gente vive num país que ele tem amplitude continental. E as feiras elas tornam essas conexões entre artistas, galeristas, produtores, montadores, fotógrafos. E é muito legal. Também acadêmicos. Eu não estava na sua fala, mas assim, acadêmicos também. Então, a gente traz esse espírito que é o que inicia uma feira de arte. Então, como que se inicia uma feira de arte? A primeira feira de arte no mundo foi a Documenta. Arte Colônia, desculpa, Documenta completamente errado. Arte Colônia. E a Arte Colônia, ela vem porque os eixos Nova York, Paris e Londres estavam completamente, já tinham muitas galerias. E eles entendem que eles precisam de uma feira fora do eixo para trazer esses galeristas, esses produtores, esses marchands, que nem eram só galeristas, mas escritórios de arte juntos, e começarem a criar um movimento. Então, quando a gente coloca, né, uma feira que se inicia em Pernambuco, para ampliar, então, essa conexão artística e Goiás, eu acho que a gente faz isso, a gente liga os pontos. E acho que a pergunta é muito de vocês, né? O que vocês esperam? Quais são as dúvidas de uma feira de arte? Quais são as perguntas? O que vocês gostariam de saber? Não precisa também, posso inventar umas perguntas, mas assim... Sobre a ArtePE, sobre a Fargo. Como que vocês fazem, então, essa criação de... Aí você fala e o Diogo fala. Essa criação de redes e de... Talvez... Eu não gosto de falar da educação do público, mas de, talvez, conscientizar o público e de trazer cada vez mais público. E entender também o que é importante, assim, dentro dos valores, missão das feiras. O que vocês acham importante? Vamos lá. A nossa feira é uma feira muito jovem ainda, né? Então, uma edição piloto, que a gente não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que era dezembro, Copa do Mundo, com jogo acontecendo durante a feira. Dezembro, e choveu bastante aqueles dias. Então, tinha tudo para não dar público na primeira edição. E foi um público lindo, foi um pavimento só, né? Foi um público lindo porque levou um público mais nichado, assim, que se relacionava com aquelas 12 galerias que estavam lá. Claro, a gente tem uma assessoria de imprensa muito profissional lá em Recife, que atinge números muito importantes. A Globo fez chamada ao vivo 2 vezes. Lembrei, tem uma padroeira da cidade que para tudo lá. Nossa Senhora, eu não sou católico, da Aparecida, que parou a cidade e a gente ficou achando que não ia dar ninguém. O público foi maravilhoso, a feira aconteceu, tudo certo, né? Foi um evento gratuito, o prédio era do governo. Então, não teve problema com o público. Registros maravilhosos e tal. A segunda edição que você estava, não teve também problema com o público, pelo contrário, a gente teve dificuldade do prédio que a gente estava, que era um prédio, que é um centro cultural de circulação vertical elevador,
escadas. É lindo o prédio, o museu é maravilhoso, mas ele não é para aquilo, não é para feira. Então, deu caos no trânsito, ida e vinda. Então, eu tive que bloquear no Simpla, embora gratuito, tinha um registro no Simpla, eu bloqueei, ficou o caos lá embaixo, o pessoal não entrava. Então, mais gente do que a feira comportava, não estava saudável. O público era um público curioso, não era um público comprador, era um público que soube que tinha uma exposição lá, várias galerias, festa, arte. Lá em Pernambuco é muito valorizado esse cenário assim cultural. Tudo é muito cheio em relação à arte, ainda bem. Agora, a nossa preocupação é compra, tá? Então, a gente não está falando ainda de um público comprador. Então, aquele ano foi um ano muito movimentado. Aí, já ano passado, o lugar era muito mais amplo, circulação fluida, não tinha elevador. Então, aí a gente já cobrou um ingresso, porque a gente já não estava com vínculos que proibiam mas já começava a dar uma educação que não estava lá por acaso. O público tinha que entrar, como nas outras feiras do mundo inteiro, que eu percebo, eu vou para várias, fui para várias já. Tem muito convite, né? Muito convite, é muito fácil você se relacionar e pedir um convite e estar dentro e não pagar $100 ou 100 euros. Né? Isso implica em quase R$500 para entrar na Arte Basel. É muito fácil o convite. E vai ser muito fácil também o convite para a Arte PE. Todos os envolvidos têm uma quantidade generosa de convites, mas tem ingresso. O ingresso a gente já aumenta esse ano, meia entrada, vendido antecipadamente no Simpla, tem um limite de bombeiro. Então, eles vão devagar, a gente está devagarzinho organizando o cenário. Agora, a área de palestras e mesa é gratuito 100%, é o aberto ao público, não precisa. Só na área de salão de galeria a gente começa a filtrar mais, educar mais, ensinar que está à venda. Ano passado ainda perguntaram se estava à venda, porque estava tudo tão bonito, estava nessa galeria nessa hora, e uma pessoa perguntou, está para vender? A feira tudo está à venda, né? Não tem um caráter expositivo, não tem uma homenagem de acervo, pelo menos essa edição não vai ter. Acho importante, de repente, fazer uma homenagem a tantos artistas importantes que se foram ano passado. A gente perdeu tantos, né? Perdeu Além de Pragana, que é um artista contemporâneo muito importante. Teve importantes artistas que se foram, que a gente queria fazer uma homenagem, mas esse ano a gente não tem espaço físico para exposição. Realmente os espaços estão tomados por negócio e a gente educa o pessoal nisso aqui, né? Nisso aqui. E na minha eu sou arquiteto da própria feira, né? Eu e João, que é um assistente do meu escritório, ele cuida da feira. A gente coloca o espaço de conversa na entrada, para o pessoal ver que tem, porque lá no Carro do Sertão estava isolado e foi super vazio, porque todo mundo queria estar na feira, olhando. Os grupos que estavam com as cadeiras reservadas do Teatro do Carro do Sertão, que é um teatro maravilhoso, estava tudo reservado lá. Ele abria assim e queria ir para a feira. Então, aí eu imaginei, não, vamos colocar na cara, porque o pessoal já sabe o que está acontecendo. A Adriana famosa, né? Lá o pessoal vai parar para ver, né? Tanta gente importante. E funcionou, porque o pessoal ia ficando, via um pouco, saía e deu o público legal para a gente ensinar a esse pessoal. E também a gente conversa com as galerias, né? Explica como é que é o pessoal. O pessoal verde ainda. O comprador maduro, o colecionador pernambucano já antigo, ele vai no primeiro dia, ele já quer saber o que está, ele é rápido na compra, ele quer oportunidade para comprar. O saldo dos outros dias é esse novo público, né? Muito jovem, um cliente que as galerias querem, que estão investindo uma grana alta em imóveis planejados, imobiliário de design, está montando sua casa, começa a coleção com as gravuras, as reproduções dos múltiplos de artistas importantes. Então, tem um lado de incentivo, bastante. Mas isso é uma característica do novo público, né? Ano passado, no relatório, nesse último relatório agora, nem ano passado, foi agora em março, a gente teve que 30% dos compradores de arte, 30 é uma fatia significativa, são novos compradores. Às vezes eles nunca entraram numa feira. E aí o que é tão interessante também de ser um espaço que as pessoas, porque esse novo público ainda não identifica o que está à venda, como chegar, o que é, não de uma forma, porque não é usual. E quando você chega nesses lugares, quanto mais feiras você vê, e que foi o que o Diogo falou antes, as pessoas começam na Arte PE e depois, tem em São Paulo, tem no Rio,
tem Goiás. Então, isso começa a gerar até um burburinho, assim, umas ondas, né? Que então esses amigos desses amigos vão entendendo, isso é comum. E aí isso vai tornando esse público mais consciente. SP Art dá sold out nos ingressos. Você chega lá, tá, estou em São Paulo, vou lá, 5 da tarde para a feira. Não tem mais ingresso. Eu vi pessoas desesperadas lá. Só para concluir, por que eu estou nesse cenário aí, eu sou filho de galeristas pernambucanos, meus pais tocaram a galeria durante muitos anos 70, 80, início de 90, e pararam de trabalhar, né, com arte. Meu pai era da área financeira, mas tinha galeria com minha mãe na minha rua ainda hoje. E eu fiquei guardado, eu sou arquiteto, tenho um escritório e tal, e essa história de relacionamento com a arte ficou guardado, eu acho, durante 20 anos na minha vida, né? De uma hora para outra, eu percebi que lá tava as galerias, os eventos, eu percebia que o público das exposições, das galerias que estavam fazendo, isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás, não era muito comprador, era muito artistas visuais e amigos dos artistas, era sempre o mesmo público, e eu percebia que as galerias precisavam de um novo público para ir comprar, e nas aberturas não tinha uma venda importante, né? Às vezes não vendia nada, agora estava lotada de gente. Isso me incomodava muito. Meu escritório de arquitetura sempre foi atrelado a uma galeria por sorte do destino, né? Embaixo do meu escritório era a Nuvem, né? Que eu adoro, tem uma linha mais de arte urbana. E vários artistas importantes, como Derlon, Fefa Lins, vários passaram por lá, através dela. E quando eu descia para... Eu sabia, vai vender nada. Estava lotado, a cerveja acabava, era uma balada, e ela não vendia nada, eu ficava desesperado. Eu fiz, errou no público, tem que chamar o povo chato para comprar, né? E muito em off, isso acontece em outras galerias hoje importantes daqui, né? Mas tem que ter o lado institucional, de trazer formadores de opinião, personalidades, tal. Numa galeria que eu adoro aqui, que eu tive há uns 3 meses atrás, esse artista jovem era tão importante no cenário que ele levou um grupo de amigos, assim, tinha uns 60 amigos do artista, que você percebia que queriam uma balada lá, pedindo para aumentar a música, a mesa que a Amparo bota bebida, né? Assim como a Marco Zero. A Amparo botou um bar de caipirosca e estava uma confusão para pegar bebida, e eu percebi que, na minha opinião, poxa, é importante essa esse evento, mas fazia um dia antes, só para os compradores, para fazer a graça financeira da galeria, né? Eu fico preocupado, eu era sempre preocupado com isso, eu ficava logo nervoso, que eu vi que não ia vender, eu não era nem da galeria, né? E esse um próximo passo da nossa feira. Acho que talvez essa edição e a outra não, mas se a gente chegar aí numa 6ª edição, a gente tem que fazer um trabalho para tirar os compradores de casa, para fazer a alegria delas, né? Porque não é fácil. Eu digo, as galerias pernambucanas, claro, tem exceções, mas é uma luta para bancar uma equipe, para bancar uma participação numa feira nacional. Não é fácil financeiramente, o país não ajuda, e a gente tem que fazer eles venderem. É bem por aí. Por isso que é bom ter maluco como a gente, né? Não, então, olha, a gente tem que encerrar, porque já tem um outro compromisso lá de lançamento de livro. Vocês podem bater um papo com o Diogo, mas eu tenho outro compromisso ali. E olha só, é isso, a gente insistir, focar nisso. Eu não tenho tanta pressa, porque eu acho que as coisas são orgânicas. A gente tem que fazer tudo o que a gente pode para que isso aconteça, que o resultado final é da venda. A gente quer que uma feira tenha um resultado de mercado, né? Agora, o público também vai respondendo da forma dele. É o que eu sinto aqui na Fargo, assim. Tem me surpreendido, e uma coisa, eu puxo o saco mesmo dos meus, ela sabe. A Adriana fez um trabalho com as galerias, porque nós temos compromisso, mas as galerias que participam das feiras também. E, muitas vezes, a galeria não divulga nem para os seus próprios clientes que a feira está acontecendo. Então, esse ano, foi muito importante um presente que a Adriana nos deu. Ela se ofereceu para bater um papo online com as galerias, dando uma aulinha de como promover a galeria antes da feira, preparando o público para a feira. E, assim, na montagem,
Porque, assim, a gente não consegue fazer tudo sozinho, Diogo. E eu não me cobro tanto, porque senão eu fico louca, né? Porque eu acho que o que a gente já faz é muito mesmo. O que a gente faz assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que se fortalecer. Sabe, não adianta a galeria estar aqui, não fazer um vídeo, não postar, não explicar que está, quem que são os artistas. Então, a gente se fortalece quando todo mundo trabalha junto, né? Porque senão a gente vai ser muito a pessoa que leva, a pessoa que empurra, e as pessoas vão só cobrando cada dia mais. E cobrando, e cobrando, e cobrando, e, na verdade, eles pouco fazem para que tenha esse resultado. E foi muito legal, algumas pessoas fizeram um trabalhinho de casa perfeitamente. Pois é, então, pois você prepare, sabe? E, assim, foi muito importante. Ela me sugeriu mesmo, eu não tinha pensado nisso. E as pessoas adoraram, a aula ficou no link, né, que mesmo quem não podia participar teve acesso à aulinha. E o Ricardo Braus, por exemplo, que esse ano trouxe o maior repertório de artistas, são nordestinos. Ele falou assim, Van, eu já vendi, já paguei a minha operação e já estou lucrando, porque eu cumpri à risca o que a Adriana me ensinou. Então, assim, isso é um resultado. Estou falando, isso é muito importante dizer. As meninas da cerâmica, a Flavinha, gente, as meninas do clandestino. Eu falei, meu Deus, olha o trabalho tão cuidadoso que elas fizeram. Porque, assim, não adianta a gente fazer. Eu falei assim, assim, eu brinquei com elas, né? Porque, além de tudo, talentosas e maravilhosas, né? Elas fizeram um material visual tão lindo, tão bacana, tão cuidado, sabe? É isso. Não adianta a gente fazer uma feira, cuidar, e a pessoa não tem um post, né, no seu grupo, no seu coletivo, e fizeram a tarefa bonitinha, mostraram bastidores, né, fizeram uma material de divulgação, as meninas da cerâmica. Então, é isso, a gente está aqui para a gente se fortalecer, né, a gente ser um caminho, né, a gente ser um espaço e um momento de promoção, mas que a gente trabalhe junto. Então, assim, puxa a orelha de todo mundo lá também, que a Adriana fez isso e funcionou. Então, gente, a gente tem que encerrar, mas eu queria agradecer demais essa mesa aqui. Eu acho que eles podiam falar eternamente, né, sobre feira. Não, mas é porque são tantos detalhes. Pronto, então, gente, todo mundo tem que outubro, todos em Recife. O Diogo vai ficar aqui para responder perguntas. A gente tem que encerrar. Então, eu vou dar o